Bom, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai ver a parte teórica do curso de formação. A gente esteve lá na Estação Ecológica do Cunhã, fazendo as amostragens dos peixes de garapés. Esse curso de formação faz parte do projeto de pesquisa PELD, Sudoeste da Amazônia, e tem como título Protocolo RAPELD, Métodos de Coleta de Peixes de Garapés e Fossas Temporárias na Estação Ecológica do Cunhã, Rondônia. De conteúdo programático teórico, né? A gente começa por uma apresentação do PPBio e do PELD, as formas de estudar a biodiversidade, falamos um pouco também sobre os modelos, Mariel. Agora a internet está cortando. de espécies. Ou é a minha? De... Ou é a minha? Sério? Não, é a dele mesmo. Só que falhou também. Vixe, deixa eu tentar mudar aqui. Eu acho que já está na 5G. Melhorou aí? Não? Ainda está falhando. Alô? Oi. Tá dando um lag. Tá dando uns lags? Deixa eu levar mais para frente ali, para perto do modem. E aí, melhorou? Sim, agora tá. Ah, legal. Tá. Os slides estão passando aí? Tá na parte do conteúdo programático? Sim. Sim. Ah, beleza. Tá, então de teórico, além dos índices de diversidade, dá uma pincelada na caracterização dos hábitats aquáticos da Amazônia, as coletas padronizadas do RAPELD, segurança no campo e uso de EPI, uso e segurança dos equipamentos, coleta dos componentes abióticos, né, pH, as variáveis físicas do igarapé, os métodos de captura de peixes, organização e gestão dos dados e a disponibilização, né, dos dados no repositórios do PPBio. De conteúdo prático, a gente viu a medição dos dados abióticos, o estabelecimento de parcelas aquáticas fixas, as coletas ativas de peneiras e pulsar e as passivas, só que no caso lá a gente só usou as redes de pesca, né? Não usou FikeNet e RupTrap, mas eu coloquei os modelos ali para vocês conhecerem. A parte de biometria e triagem de peixes de garapés, a gente só fez a triagem ali, né, de separar por localidades, por ponto de coleta, mas não chegamos a medir. Fixação em formol e conservação em álcool, então é bom daqui a um tempo já começar a passar esse material para o álcool. O ideal é deixar umas 48 horas para fixar, né, o corpo do animal e manter o padrão de colorido e depois pode passar para o álcool. Noções de planejamento e logística de campo e identificação de peixes em laboratório e, quando possível, no campo. Bom, aqui a gente tem o CEMBAM, que é o Centro de Estudos Integrados da Biodiversidade Amazônica. Aqui do lado esquerdo a gente tem o nosso coordenador do PPBio Amazônia Ocidental, o William Magnusson, conhecido como Bill. Aqui eu trouxe um print do site do CEMBAM, e quem tiver interesse pode acessar esse site, lá tem muitas informações, tem os guias que são lançados pelos pesquisadores do PPBio, tem artigos, protocolos de coleta, as áreas de núcleos do PPBio e pontos, né, de módulos e grades. Vale a pena dar uma passada lá. O PPBio, ele é um programa de pesquisa em biodiversidade. Ele possui vários núcleos, né, em vários biomas do Brasil.
E aqui a gente está localizado no PPBio da Amazônia Ocidental, que é o coordenado pelo BIO. Agora a gente entra nos ambientes aquáticos da Amazônia. Aqui a gente tem uma foto de um rio característico, né, da bacia amazônica, que são esses rios que fazem muitas curvas, formando esses tabuleiros que a gente vê aqui, que a gente chama, que a gente chama de praia. Um dos ambientes aquáticos característicos da região amazônica são os riachos, né, de terra firme, que a gente chama aqui regionalmente de igarapé. A formação da rede hidrológica da bacia amazônica, eu vou começar a falar da parte que já foi soerguida a Cordilheira dos Andes, porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Então, a partir do soerguimento da Cordilheira dos Andes, a bacia amazônica ela mudou a conformação dela, né? Antes, digamos que ela corria do Pará em direção ao Peru, grosseiramente. E agora ela corre do Peru em direção ao Oceano Atlântico, né? Antes ela desaguava no Pacífico e agora ela deságua no Atlântico com esse soerguimento da Cordilheira dos Andes. E esse soerguimento ele ocorreu por conta do choque de placas tectônicas. Então, esse soerguimento ele ocasionou, né, várias mudanças na geologia da América do Sul. E formou essa grande planície que a gente tem na região amazônica, né, com muitas áreas alagadas e que o Jansen costuma chamar de planície enrugada. E se a gente parar para pensar, quando vai andar na floresta, né, a gente vai vendo que a floresta, né, ali grosseiramente, ela não é tão plana assim, né? Ela não é um chão reto. E a gente vê que tem vários baixios ali, declives, alguns morrinhos. E essas conformações, elas vão permitindo que sejam criados esses micro-rios, né, esses igarapés, que eles podem ser das formas mais variadas. Então, por meio do período de chuvas, enchendo, vai acumulando água e vai formando esses igarapés e hábitats aquáticos associados. Deu uma cortadona. Aqui eu trouxe um dos exemplos, né, como são originados os igarapés na terra firme. E um deles é por meio do afloramento do lençol freático. Isso vai ocorrer quando, no período de chuvas, a água ela vai ser infiltrada pelo solo, né? Até chegar um momento que o lençol freático ele vai estar totalmente carregado e vai começar a aflorar, né? A transbordar. Então, a partir daí vai ser originado o igarapé. Então, é por isso que quando eu comecei a andar pelos igarapés daqui do Interflúvio, eu estranhei bastante, porque chegou nos pontos assim que eu olhava para aquilo e falei, cara, isso aqui não é igarapé. Eu cheguei a teimar lá com o Bio, com a Liz, porque tinha um ponto que os meninos olharam e falaram, o ponto é aqui. Eu falei, cara, isso aqui não é o igarapé, é um braço solto, mas vamos coletar aqui. Então é isso, a gente vai se deparar com muitos igarapés que eles não vão correr, né? A gente viu ali que tem trechos de igarapé que a gente colocava o isopor e ficava lá e o negócio não corria. E vai ter igarapés que correm muito, então isso vai variar muito dentro do mesmo local, né? A gente vê que ali no Cunhã tem igarapé de todo tipo, desde o que corre até o que não corre. E eu trouxe algumas características dos igarapés. A gente tem 2 tipos de igarapés aqui na Amazônia, e eles são conceituados como perenes e intermitentes. Os igarapés perenes vão ser aqueles que não vão secar, né, por completo, eles vão manter ali o circuito de água sem interrupções. E os igarapés intermitentes, que também são conhecidos como efêmeros, eles vão ser aqueles igarapés quando acaba o período de chuva, né, e a água toda evaporada, eles secam. Ou ficam só uns filetes de água.
Aqui na direita, né, eu trouxe 2 imagens. Embaixo a gente tem o igarapé no período de chuvas e aqui no período de seca o canal totalmente seco. E é por isso que eu falei para Cidiane, né, que ela estava querendo coletar nas 4 estações, e coletar na seca dá vontade de chorar, porque a gente ia ter que vir aqui, ó, e revirar essas folhas tudo. Até achar, porque às vezes fica um fiozinho de água aqui debaixo dessas folhas, que é onde estão os peixes que sobrevivem, né? Ou eles passaram para as poças do lado. Enfim, muita coisa acontece nesse tempo aí. E é muito legal de estudar também esses igarapés intermitentes, porque a gente acaba entendendo o que foi que aconteceu aí. Ideia cancelada. Pois é. Então a gente acaba conseguindo entender como que a comunidade de peixes ela começa a ser reestabelecida nesses ambientes que secam por completo. Então a gente entende como que os bichos vão se comportando ali naquela área, né? Entendendo os fatores que estão influenciando na distribuição local ali. Em relação ao próprio canal do Igarapé, a gente tem 3 ambientes que são bem característicos. A gente vai ter os ambientes de corredeiras, né? Não necessariamente vai ser uma cachoeira, mas eu acho que teve um dos pontos lá no Cunhã que o Igarapé estava represado, né, por uma raiz, e ali naquele emaranhado vai formar uma mini cachoeirinha, né, que a água vai transbordar ali e vai formar uma pequena corredeira. E tem peixes que são tarados por essa área, né, que eles gostam daquela areazinha que está tendo um fluxo mais forte e vão permanecer ali. A gente também tem as áreas de água corrente, que é onde a gente vê a água correndo, e a área de poço ou remanso, geralmente está localizada nas curvas dos igarapés, né? E aqui na região do interflúvio a gente tem os igarapés com os 3 tipos de água: igarapé de água clara, igarapé de água preta e igarapé de água branca ou barrento. Esses tipos de igarapé, eles vão diferenciar a sua cor, né, de acordo com a área que eles vão estar inseridos. Aqui na região que a gente está, a gente tem uma geomorfologia bem diversa, né, com influência tanto da planície amazônica, quanto do escudo das Guianas, do Planalto Central, enfim. Então, acaba fazendo com que a gente tenha esses vários tipos de igarapé. E vai depender também se esse igarapé corre muito, se não corre muito. A gente viu ali que quando chove, o igarapé pode ser de água clara ou preta, ele vai ficar barrento, né? Principalmente se for um igarapé de porte mediano, porque ele vai, né, remexer os sedimentos ali, o substrato. E a gente também tem os ambientes que eles estão associados aos canais dos igarapés e que também são utilizados por várias espécies, né, que a gente chama de poças temporárias ou canais que ligam igarapés. Aqui nas imagens a gente tem um exemplo, né, de algumas poças. Essa aqui da esquerda já está, bichinha, quase no finalzinho dela, indo embora. E aqui a gente tem uma poça no início do período durante o período chuvoso. Aqui eu trouxe algumas características dos peixes e dos igarapés que vocês podem encontrar no Guia de Peixes da DUC, que foi elaborado por Jansen, Zoanon e colaboradores, em relação ao habitat que os peixes utilizam, né, dentro dos igarapés e dos ambientes aquáticos. A gente vai ter espécies que elas vão utilizar tanto o canal principal do igarapé quanto a poça. Aí aqui nessa bolinha a gente tem um esquema, né? Aqui o pretinho no meio seria o igarapé e as circunferências nas laterais as poças temporárias. A gente tem peixe que vai habitar só o canal, a gente vai ter peixe que vai viver toda a sua vida só na poça, a gente vai ter peixe que fica para lá e para cá, né? Mas numa determinada fase da vida ele vai curtir ficar só pela poça.
principalmente os jovens. E a gente tem peixes que utilizam principalmente o canal, mas ele também pode ser encontrado algumas vezes, né, utilizando os alagados marginais, que são esses igarapés ou ambiente aquático que vai desaguar num bracinho que tem no igarapé, né? Vamos dizer assim. Em relação à posição na coluna d'água, os peixes eles também têm uma preferência em relação à altura da água, né? Vai ter peixe que ele vai gostar de estar mais associado à estrutura vegetal, vai ter peixe que ele vai gostar mais de ficar no fundo do igarapé, que são os bentônicos. Tem os peixes que são os nectônicos, ele não vai estar nem na superfície e nem no fundo, ele vai estar no meio da coluna d'água. E a gente tem os peixes de superfície, onde eles vão estar na superfície da água. E também os nectobentônico. Esses, eles não vão estar no fundo, né? Eles vão estar um pouquinho acima do fundo dos igarapés. Em relação à dieta alimentar dos peixes, ela também varia muito entre as espécies, mas a grande maioria elas vão estar relacionadas com alimento alóctone, né, que é aquele alimento que vem de fora dos igarapés. Bom, aqui no primeiro a gente tem os carnívoros, que eles vão se alimentar tanto de invertebrados quanto de peixes. A gente tem os insetívoros, que eles também entrariam nos carnívoros aqui, mas eles são especialistas, né? Eles vão comer só insetos. E dentro dos insetívoros a gente vai ter tanto os alóctone, que eles vão se alimentar dos invertebrados que estão no ambiente de terra firme, e a gente vai ter os insetívoros autóctones, que são aqueles que vão se alimentar dos invertebrados aquáticos, né? Camarão, essas baratinhas d'água, toda uma galerinha aí. A gente tem os invertívoros, que se alimentam de invertebrados terrestres e aquáticos, né? De ambos. Os onívoros, que vão se alimentar de qualquer coisa, seja de material animal ou de material vegetal. Os perifitívoros vão se alimentar de algas e detrito orgânico. E os piscívoros, que vão se alimentar só de peixes. Aqui eu trouxe um exemplo de um rivolídeo. Eu acho que aqui é o Rivulus kirovski. Depois eu vou colocar o nomezinho aqui para não ficar na incerteza. Mas é ele. Essa espécie, ela habita principalmente as áreas de poças, né? Ou aqueles igarapés, aqueles canais marginais de igarapés. Ela se alimenta principalmente de insetos. E ela vive, já falei, né, nos ambientes de poça. A área da coluna d'água que essa espécie gosta de habitar é a área de superfície. E por que é interessante isso? Se a gente pensar que essa espécie ela tem preferência pelas poças, a gente sabe que as poças não têm uma profundidade muito alta, né? Muito elevada. E então acaba que essas espécies ela conseguem viver numa fina camada de água, né? Inclusive naquela lá que o Igor e vocês não queriam coletar. Talvez tivessem os rivos por lá. Aqui eu trouxe algumas espécies de poças, mas que também pode ser encontrada nos igarapés. Aqui a gente tem a Coppelia calolepis. Ela pode ser encontrada tanto no canal do igarapé quanto nas poças temporárias. Pirrulinas breves. Então, agora o cara que trabalha com as pirrulinas, ele agrupou a breves e outras espécies na Obermulleri. Então, agora é tudo Obermulleri. Não existe mais breves. Então, talvez exista, mas as que estavam como CF breves para cá, para a região, né, tanto do Madeira quanto ali mais para próximo de Manaus, elas se tornaram Obermulleri. Obermulleri, interessante. Aí aqui a gente tem a piramboia, né, que é um peixe, uma espécie histórica que marca a transição dos animais terrestres para os ambientes aquáticos, né, um peixe que tem respiração pulmonada.
Pseudopatas. também. E Lepidosirem paradoxa. Eu não consegui pegar esse bicho ainda, tenho maior vontade. Quero criar eles. Pois é. Aqui a gente tem essa famosona, que é a traíra, Oples malabaricus. Ela também pode ser encontrada em poças temporárias, né? Esse bicho é bem resistente e ele consegue viver um certo tempo fora d'água, porque ele tem uma estrutura que eu acho que é aqui próximo do opérculo. Ele tem alguma estrutura, sem ser as brancas, que ele consegue tirar ar Atmosférico. atmosférico. Caraca, você não sabia. E aqui a gente tem o Simbrancos madeire, que é o mussum daqui da região. E esse bicho ele pode também habitar tanto as poças temporárias quanto os igarapés. E o fato dele também conseguir fazer respiração aérea, né, permite com que esse bicho fique transitando entre as poças, né? Secou uma poça aqui, vou para outra. Legal. E Os aqui rivos. umas das minhas espécies prediletas, que são os rivolídeos, né? A gente tem aqui rívolos, aqui acho que é o anablepsoides, aqui a moema. Esse aqui eu lembro que a Nossa. gente pegou lá no Cunhã, e Foi eu acho esse que ainda aí? não tinha sido registrado para lá, sim. Esse aqui eu tenho certeza que a gente pegou lá. E esse aqui também. Esse, os olhos azuis, beleza, que foi o que nós pegamos na primeira poça. Primeira poça que nós decidimos pegar, que tava cheia de girino, né? Esse aqui eu acho que foi pego lá naquele igarapé perto do acampamento. Enfim, a gente vai ter que ver depois. Pena que já tá desbotado o bichinho. Não, mas estão no formol, né? Não pode ter ficado tão desbotado assim, não. Pois é, esse é o problema. Foi pro formal, né? Mataram os bichinhos, esses assassinos. Mas o álcool é pior ainda, meu. Se colocar direto no álcool sem colocar no Olha, formol. Jesus. E foi sobrico, né? Seu agulha? Não, não é o agulha. Sim. É o agulha? Não, a agulha é o daqui de baixo. Tem a manchinha Aqui a vermelha. gente tem. Esse aqui eu acho que é o. Carnejoela. Bom, eu não. Esse aqui eu acho que é M-gramos. Hemigramos? É o hemigramos que Aqui tem lá. embaixo é Ifesobricum. Aí a gente tem o Amazon Sphincter, que esse é um dos mais fáceis de identificar, né? Então, essa é uma espécie que, dependendo, a gente já pode, dependendo do estudo, né? Já pode capturar e soltar ali no ambiente. Isso que eu Porque acho ela lindo. só tem essa espécie dentro do gênero. Nossa. Iguanodectes geisleri é um animal bem interessante também, eu acho ele bonitão. Aqui os peixinhos borboleta, Carnegiella Carnegiela. strigata e outras espécies, Ituglanes, Candiru, Elogenes, Ellen, Otto. Otocinclus, Tá vendo como é legal ver os bichinhos vivos com aquela coloração e né? tal? Os Rhineloricaria, aqui eu acho que é o Gladioglanes. Bom, eu ainda tô, né, melhorando essa apresentação. Com o tempo já vai estar tudo com o nome bonitinho aqui, certinho. Pelo menos já tem de quem é as fotos, né? Que é as fotos do guia que a Liz liderou. Agora vamos entrar nos módulos Rappeld. Aqui a gente tem um exemplo de um módulo com 10 parcelas, né? Vai ter 10 parcelas de um lado, 5 parcelas de um lado, 5 parcelas de outro, ou com uma trilha no meio, né? Que vai ligar todas as parcelas, ou com uma trilha nas laterais, trilha norte, trilha sul. E os igarapés estão por aqui pelo meio, né? O ruim de quando a galera cria esses módulos, mas isso é uma discussão que precisa de muito aprofundamento, é que a galera não pensa muito nos bichos aquáticos e semiaquáticos, né? Quando cria os módulos. Então acaba que às vezes fica ruim para fazer algumas amostragens, né? Às vezes vai ter só um ponto de igarapé, só 2 pontos, enfim. E aqui a gente tem um mapa da grade da Estação Ecológica do Cunhã, né? Que é uma grade de 5 por 5, com uma área de 25 quilômetros quadrados.
Esses módulos eles são formados por várias trilhas, né, que vão conectando essas parcelas em diferentes trechos. E no meio disso tudo a gente tem as parcelas aquáticas, que estão aqui nos pontinhos cinzas. Eu tinha contado 22 parcelas aqui nesse mapa. E agora a gente vai continuar trabalhando com 15. E para um outro trabalho, no caso de posses temporárias, né, eu acho que eu vou reduzir para 8 ou 4 parcelas. Ainda vou ver isso aí com o Bill. E aqui a gente tem um esquema da parcela aquática, né? Pode ser parcela aquática fixa, pode ser uma parcela aquática temporária, mas dentro do módulo Rapeld a gente vai ter as parcelas aquáticas fixas, né? E como que são essas parcelas? Como a gente fez lá, a gente vai delimitar um trecho de 50 metros do igarapé. É interessante que esse trecho ele tem uma certa distância de pelo menos 10 metros da trilha, né, que dá acesso ao igarapé. E a partir daqui, né, a gente marcar os 50 metros. Um outro ponto importante é não entrar no igarapé para fazer essa medição de 50 metros. Mas por quê, Mariel? Porque a gente vai trabalhar com os bichos que estão ali, né? Então, se a gente entra na água, a gente vai espantar. Os bichos podem ir para qualquer canto, né? E ir embora dali. Então, é bom evitar, a não ser quando, né, não dá mesmo, aí a gente entra ali um trechinho, mas já volta de novo para a terra firme. Marco 50 metros. Essa parcela ela é subdividida, né, em outras 4 parcelas, em outros 4 pontos, que a gente vai ter o ponto 0, o ponto 16, o ponto 34 ou 32, a gente vai encontrar 32 também, e de 50 metros. Primeiramente, né, depois que a gente delimita os 50 metros da parcela, a gente vai fazer a tomada dos dados abióticos, e também das características físicas do igarapé, largura, profundidade, velocidade da correnteza. De preferência, é importante que tire primeiro, né, defina onde que vai ser o ponto 0, o ponto 16, o 32 e o 50. Para quem for fazer lá as medidas das variáveis abióticas, a água tá, né, bonitinha, sem tatuba, sem a gente ter remexido nela. Porque senão isso vai influenciar nos valores das variáveis físico-químicas. E o melhor equipamento para fazer a tomada de pH, oxigênio, temperatura, condutividade são as sondas multiparâmetros, que tem um precinho salgado, mas que é bom ter. E como que a gente faz essas medidas, né, das variáveis abióticas? Essas medidas elas vão variar entre as pesquisas, mas é ideal que em cada ponto, no ponto 0, no ponto 16, no ponto 32 e no ponto 50, sejam tiradas essas medidas. Quando foi criado o protocolo, tipo a medida de pH, de oxigênio, de temperatura e de condutividade, era tirada no meio da parcela. O que, de certa forma, faz sentido, porque a galera, quando vai, né, analisar os dados, acaba trabalhando com média. Mas vamos fazer. Então, dentre os dados que a gente tira das variáveis abióticas, a gente tem a velocidade da correnteza. A velocidade da correnteza a gente também vai tirar nesses 4 pontos. E vai escolher 3 pontos no igarapé de preferência, onde esteja correndo, né? Utilizar um isopor e ou essas trenas de pedreiro, ou uma fita métrica, ou um pedaço de fio que tenha 1 metro, e ver o tempo que esse objeto vai levar para percorrer 1 metro, né? Aí, a partir daí, a gente vai ter a velocidade média. Além da velocidade média, a gente também faz a estrutura física do igarapé, que é essa partezinha aqui no esquema de baixo. Aí nessa estrutura do igarapé é a parte assim mais trabalhosa, que todo mundo quando vê o que tem que fazer já tipo, mas não dá para ser assim, não dá para ser assado.
Aí, eu queria que fosse mais simples, mas não é. E de toda forma, ele vai dar uma caracterização mais refinada, né, do que tem naquele igarapé e como que é o nivelamento dele, né, entre uma margem e outra. E a partir disso a gente consegue ter os dados de vazão da água, né, o quanto que aquele igarapé está jogando de água naquela área ali. E esse dado é importante porque muitos estudos já viram que a vazão é um dos fatores, né, abióticos que ele atua, né, funciona como impulsionador da diversidade biológica dos organismos aquáticos. Então, aqui, o que a gente faz para fazer essa estruturação física do igarapé? A gente mede a largura do igarapé e divide essa área em 10 partes. Né? Aí vai tomar 9 medidas. Aí, a partir da primeira, digamos que o igarapé tinha 3 metros. Aí, a cada 30 centímetros, eu vou fazer a medida de profundidade e do substrato que tem ali naquele ponto. Aí, nos centímetros 60, meço a profundidade e vejo o que tem ali de substrato. Até chegar no último pontinho da largura, né? Aí aqui, ao longo dessa largura, a gente vai escolher ali entre o 0 e o 16 um local onde esteja corrente para fazer a medida da velocidade da correnteza. Certo, people? Certo. E o material de captura de peixes. Aqui a gente tem algumas imagens que elas foram tiradas nos igarapés urbanos daqui de Humaitá. Tem alguns estagiários do laboratório. Aqui eu acho que é o Little Star, né? Little Star, puta merda. Estrelinha de Humaitá, o nosso Rockstar. Aí um dos apetrechos de coleta são as peneiras, né? Essas peneiras, elas são legais para coletar porque elas têm uma parte fina e uma parte larga. Então, quando você precisa colocar a peneira no lugar onde tem raiz, você pode utilizar essa parte mais estreita. Eu sempre utilizo a parte mais estreita para frente, né? Já pensando nisso aí para não ter que ficar virando a peneira. E também, caso o peixe queira escapar, né, ele vai ter que pensar numa área maior para poder escapar. E, assim, eu só acho que elas poderiam ser um pouquinho mais profundas, né? Porque se a gente pega uns peixes maior, a chance deles pularem de volta para a água é muito grande. E outras espécies que pulam bastante, né? Rívolos, copélia, nanóstomos. A gente também tem o picaré, que é essa rede que fecha as pontas de igarapé, o ponto 0 e o ponto 50. Então, depois que a gente faz as coletas com as peneiras, quando vai fechar, né, tirar as redes, é interessante fazer um arrastinho aqui para pegar mais algumas espécies que a gente não conseguiu detectar com as peneiras. Após a captura, a gente coloca os peixes em saquinho plástico com água de igarapé. Aí os que a gente conseguir identificar ali vivo ainda, né, e não seja a primeira coleta dessa região, é importante que esse animal já seja devolvido para o ambiente, né, para diminuir o impacto da pesquisa na biodiversidade. E aqui eu trouxe alguns exemplos de armadilhas. Eu até tenho foto de fake net, mas eu não encontrei. Tem, mas acabou. Tá certo. E aqui é um exemplo do fake net, que é uma armadilha funil. A gente vai ter 2 funis, né? Um funil para o meu lado direito e um funil para o lado esquerdo, que eles vão estar com uma rede baliza, né? Então, para cá e para cá vai estar o canal do igarapé. Pra cá e pra cá foi demais. Isso. Vocês não estão vendo a setinha, não, aí? Eu não. Ah, eu achei que vocês estivessem vendo, gente. Foi mal. Mas onde está a rede no meio, aí é importante que ela esteja de diagonal ao canal de igarapé, né?
e não fechando totalmente o igarapé bruscamente numa linha reta, né? Então, como se fosse a diagonal de um quadrado. Aí você vai formar uma baliza onde o peixe ou o bicho que seja vai estar andando pelo canal e vai se dar com essa baliza e vai andar para os lados. Aí aqui embaixo a gente tem a funnel trap, né, ou hook trap, que são essas sem rede. E aqui a gente tem o Igor com o Marcelo, que estão com uma rede de emalhar, que são como malhadeira, que são as malhadeiras, né? E aqui são os apetrechos de coletas passivos, né? Aqui a gente tem os ativos, aqui os passivos. E a parte de segurança no campo, a aula teórica foi depois do campo, né? Mas serve para toda a vida aí de vocês. A Amazônia ela é massa, mas é bruta, né? Então, quando a gente está no campo, a gente não pode esquecer que a gente está dependendo, né, muito longe de socorro. Então, se acontece algum acidente, a gente precisa pensar nessas coisas, né? Então, para evitar ao máximo de danos aos pesquisadores, a gente precisa fazer uso de EPI, que são os equipamentos de proteção individual. Levar as atividades de campo com seriedade, lógico que não precisa ser um seu velho longa, né? Mas levar a sério o trabalho que a gente está fazendo, né? Tem dinheiro de pesquisa envolvido, tem o nosso suor envolvido, que também é importante, e para a gente não jogar esse trabalho fora. Então, também é importante que nunca ande sozinho, viu, Exxon? Ou se afaste muito da trilha. Então, eu sei que às vezes é preciso, saca, por algum motivo, mas é bom pelo menos uma outra pessoa, né? Fulano, vamos ali comigo. Lógico que não para fazer as necessidades especiais, mas esqueci uma coisa no campo, no acampamento, tipo, já andamos um trecho longo pra caralho. Então, fulano, bora ali comigo, né? Porque se acontece alguma coisa, imagina, se essa pessoa, né, aconteceu um acidente, ela não pode andar. Como que ela vai avisar para a galera? Ou vai, né, pedir socorro? Não vai. Evitar falar alto, às vezes Aí, não ó, o tem Zarigó como, aí, ó. mas assim, Jair, uma eu das acho que foi para coisas você isso aí. Aham. Eu só acho. é para todos nós. Então, Uhum. alguns campos que a gente fez, por exemplo, a galera tava usando caixinha de som. E assim, eu sei que o Matheus, por exemplo, ele se amarra, mas às vezes, dependendo do lugar que você esteja, né, na trilha, com um monte de pessoas, às vezes, sei lá, a gente está passando por um formigueiro. Então, o cara tá lá no meio, escutando um rock and roll, o cara que tá lá na frente, o que tá atrás, não vai ouvir que tem um formigueiro, meu. Então, vai Poxa. passar por cima das formigas. Então, é mais por conta disso. Às vezes, a gente precisa avisar alguém, sei lá, apareceu uma casa de caba, apareceu uma onça. Não, é mentira. Uhum. Então, essas coisas a gente precisa que esteja em silêncio para a gente avisar, né, sobre os problemas ou socorro que sejam necessários. E assim, meu, são só 10 dias, né? A gente tem que pensar que tá num ambiente ali que vamos curtir o som da natureza, Tá vamos ouvir o certo. estorro da onça, vamos ouvir o sapo, né? Como é que os sapos fazem, o Exxon? Coalha? Coalhar dos Vocaliza. sapos. Vocaliza é mais fácil. Pronto. Observar bem os lugares, né, que você vai pôr a mão ou que você vai sentar. Por mais que a gente não só esteja vendo folha ali, por debaixo das folhas tem todo um ecossistema, meu. Tem toda uma comunidade de bichos, então pode ter escorpião, pode ter lacraia, pode ter um filhotinho de cobra de araraca. Se você for atravessar
sei lá, um tronco, alguma coisa. Pode ter Olha um onde você vai poraqué. colocar. Pode ter um poraquê, pode ter, né, aranha peçonhenta, enfim. É sempre bom. Cuidado nunca é demais. Estar sempre descansado para começar as coletas, né? Então, ali no Cunhã a gente andou demais. Então, por conta de logística mesmo, né? Teve alguns pontos que a gente teve, alguns locais a gente teve que fazer mais de 2 pontos por dia, mas às vezes isso acaba prejudicando a dinâmica da coleta, né? Eu lembro que em alguns momentos eu estava medindo lá as larguras, quando eu estava, sei lá, no ponto 50, eu já vi a galera da peneira, já estava no ponto 32. Eu, como assim? Vocês passaram as peneiras em todo canto? Com certeza. Então o cansaço acaba, né? Tipo, meu Deus, eu quero acabar logo isso. Então vamos logo fazer isso aqui, papapá, papapá, papapá. E para evitar esse tipo de coisa e dar erro, né, na detecção de espécies, a gente precisa estar descansado, precisa estar alimentado. No próximo, eu vou, né, ver mais petisquinhos para a gente comer durante as coletas, porque é ruim sentir fome. E água e andar no meio do mato, meu, dá muita fome. Né? Nunca vou esquecer no primeiro dia do Cunhã. Galera, vamos levar comida. Ah, não, só vamos levar umas bolachas. Eu fiquei olhando assim, eu falei, meu, não vou ser um chato agora, no primeiro dia. Né? E por fim, né, usar protetor solar, repelente, chapéu, boné, usar uma roupa que ela, ao mesmo tempo que ela consiga te proteger, ela também seja confortável, né? Vai que você precise correr, fugir de um poraquê. Então é bom você estar confortável e seguro. Bom, aqui a gente chega num ponto bem delicado, que é a parte de identificação de peixes de igarapés. Né? Mas para quem trabalhou com taxonomia de parasita, isso aqui, ó, é bem mais fácil. E o que acontece? Aqui na região do interflúvio, a gente tem uma grande diversidade de peixes e com muitas áreas que, né, muitas lacunas de coleta. E por falta de taxonomistas, gente que tem interesse por essa área e tenha também, né, bagagem de conhecimento para poder descrever as espécies, muitas espécies elas têm a taxonomia muito indefinida. A gente vê lá no próprio livro do Madeira, que reuniu, taxonomistas renomados do mundo inteiro, que conhecem de peixes da bacia amazônica. E mesmo assim a gente vai ver lá, fulano de tal, CF não sei o quê, fulano de tal, AFF, parará, gênero SP, família SP. Então, a gente vê que tem muitas espécies ainda que precisam, né, ser validadas pela ciência. E isso acaba prejudicando a gente na hora de identificar. Né? Aqui eu trouxe o exemplo do mussum daqui da região, que é o Simbrancus madeira. Né? Na literatura, você vai encontrar Simbrancus CF madeira, Simbrancus GR madeira. Né? Atualmente, a galera já está utilizando GR. O que significa GR? O GR eu não sei. O GR é quando é um complexo de espécies. Vixe. Que precisa resolver esse balaio de gato. Então, provavelmente já tem mais de uma espécie nesse grupo que ainda não foi descrita. Misericórdia. Aí precisa ser revisado. É o caso que ocorre também com a Oples malabaricus, com Terrasalmus rhombels. E para identificar esses bichos daqui da região, assim, a parte boa é que a gente tem uma boa literatura, né? O livro dos peixes do Rio Madeira ele traz mais de 1.000 espécies que ocorrem aqui na região, e desde peixes que ocorrem em rio, que ocorrem em lago, que ocorrem em igarapé, no céu, na terra, em tudo que é canto. Numa certa porção do Madeira a gente vai encontrar nesse livro. E o bom é que ele também tem chaves, né, dicotômicas de identificação.
com essas chaves, né, de duas características, né, uma é outra, passa para outra. O Guia Ilustrado de Peixes da BR, que tem alguns pesquisadores do LIOP, né? Já aceito um exemplar desse livrinho aí. Olha, eu tenho PDF. PDF eu já posso mandar para vocês. Vai servir por enquanto. Tem os peixes da Isaac Cunyan, né? Que isso aqui também é uma mão na roda. A galera acho que tem mais de 140 espécies aqui nesse catálogo. E os peixes da Duque. O do Cunyan, o da Duque e o do Madeira, eles têm chaves de identificação, né? Então, a gente, por exemplo, né, todos nós que não somos especialistas, taxonomistas natos desses bichos, a gente não pode pegar um bicho, olhar aqui e ir numa foto e dizer, olha, é fulano de tal. Porque a gente não tem essa bagagem, né? Então, vocês veem que quando eu olho ali, eu acho que é fulano de tal. Tem que correr a chave. Aí é importante que corra a chave, né? Ou que esse material seja passado pela mão de um especialista que conheça esse grupo da região, né? Não é vergonhoso não saber, mas é vergonhoso saber errado. E aqui eu trouxe mais algumas espécies que vocês encontram no guia, né, de peixes da BR, que é o da Liz e colaboradores. A gente tem aí óperas malabáricos, tem o pleritrinos, o jeju, que são essas 3 espécies de cima. Nas de baixo, a gente tem óprias, a do meio ali é a pleritrinos. Não, a eritrinos é a última ali, eritrinos. Que até a faixa, né? Isso, essa faixa pretinha aí ao longo de todo o corpo. Aqui na esquerda a gente tem o peixe borboleta, Carnegiella strigata, no meio Carnegiella marta e na pontinha aqui o apistograma agassize. Lindo, né? E aqui mais espécies, gimnotos, copélia, braquipopomos, nanóstomos, pirrolina, otossínclos. Preciso colocar os nomes, ainda mais que vocês não estão vendo o cursor do mouse. Então... Mas pode ser que seja só eu que não esteja vendo. Não sei, vamos ver. É que a tela está um pouco distante de mim. Entendi. Mas dá de ver sim o cursor. Dá? Já tá meio bizarro, né, já? Então aqui a gente tem o Rhineloricaria, Calictis, um tridens, mas o China, né, o William Hara disse que não é tridens, depois a galera vai ter que consertar lá no guia de peixes. Aqui eu acredito que seja os glanes da vida, ou nemuroglanes, ou gladioglanes, tem que correr a chave, porque assim eu não sei. E aqui os gimnotiformes. Bom, galera, de aula que tinha para dar de parte teórica para vocês seria isso. Apresentei para vocês aí um pouco dessa diversidade de peixes que ocorre aqui na região. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais também nessa parte teórica, mas o que vale mesmo é o que a gente aprende lá no campo. Eu acho que mais essa parte de formação dos igarapés, né, das poças temporárias. As poças temporárias eu achei interessante de acrescentar aqui, porque assim como aconteceu lá no campo, da gente achar que é um lugar que não vai ter bicho nenhum, se a gente pensar nessa construção de empreendimentos, né, estradas, enfim, toda essa coisa que o homem com a tecnologia vai criando, as poças elas acabam sendo desvalorizadas justamente por conta disso, por achar que não tem nada ali. E quando a gente passou as peneiras, por mais que a gente tenha pego, né, não tenha pego um volume muito grande, até porque estava começando as chuvas ali, os bichos ainda estavam começando as transições, a gente viu que tem outros grupos ali, né, de macroinvertebrados,
os girinos, provavelmente tem outras espécies, né, que utilizam essas áreas de poça para se alimentar, porque querendo ou não, quem vive na terra firme, né, o bicho que vive na terra firme, ele vai ter mais facilidade para poder capturar a sua presa ali numa poça. Sem E dúvida. por inúmeras outras coisas, né? Então, quando o cara vai criar um empreendimento que vê aquele monte de alagado, né, emaranhado com várias poças, ele fala, meu, aqui não tem nada, vamos fazer essa obra aqui. Então, é uma das formas também de vocês conhecerem, né, e levar essas informações para frente. Nas poças temporárias já são reconhecidas, né, mais de 18 espécies de peixes que habitam essas áreas, ou durante alguma história de vida, ou durante alguma parte da história de vida, ou durante toda a história de vida, né? Essas poças elas podem durar por dias, assim como ela pode durar todo o ciclo hidrológico, né, de 11 a 12 meses. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu quero o material e a gravação. Eu vou passar para vocês. Eu vou parar aqui a gravação